pessoal, tudo bem com vocês? Suziana Beth, Feliciana Lopes, boa noite. Estamos aqui no Espaço Luz e Consciência para mais uma live. Hoje a nossa convidada é a Graciele Matos. Ela já deve estar entrando por aí. Já vai entrar. Graci, cadê você? Graci já está entrando. Já vamos começar. Graci já está entrando. Hoje nós vamos falar de divertimento, diversão com julgamento. Oi, Graci! Seja bem-vinda. Boa noite! Tudo bem? Tudo bom? Tudo sim. Vocês conseguem me ouvir bem daí? Sim, perfeitamente, Graça. Maravilha! Eba! Qual que é o tema de hoje? Diversão com julgamentos. Diversão com julgamentos. O que será que vai sair daqui, hein? Quando a gente escuta aquela palavra julgamentos, o que vem pra vocês? Fica pesado, Fica Graça. pesado, como se fosse uma cadeia. Ixi! E se o julgamento pudesse deixar de ser pesado? Se a gente pudesse usá-los, assim como tudo nessa realidade, corona, por exemplo, ao nosso favor. Não, assim, fazer isso como se fosse algo bom, mas que a gente pudesse ter gratidão por isso e ser essa contribuição, porque até essas coisas nos mostram que contribuição que a gente pode ser para isso e eles pra gente. Assim como pessoas diferentes também. E a gente nem se apresentou, né? Então, Pois é. eu vou te apresentar então. Essa Ok. menina maravilhosa, ela tem 17 anos e a gente está no caminho do Axis há 2 anos e alguns meses juntos. A Graci já fez fundamento, já fez COP, já fez ESB, ela tem vários cursos a mais que nós, né? Ela também é facilitadora de barras, facilitadora de facelift, tem atendimento na classe dela. A Graça é vizinha aqui do Espaço Luz e Consciência, mora pertinho aqui do espaço. E nós, eu, a Feliciana, a Graça e a mãe dela, e mais outros colegas, a gente tem um grupo muito unido, que a gente sempre se encontra para fazer trocas, para a gente poder conversar sobre as coisas do Axis, sobre como a gente está trabalhando, como que a gente está vendo, né, toda essa questão. E a Graça é essa menina alegre, saltitante, e quando a gente está perto dela, a gente tem vontade de rir, né, de se divertir, porque a energia dela é uma energia bem leve, gostosa, e ela tem uma mania, gente, que vocês não sabem. Tudo ela faz pergunta. A gente vai fazer alguma coisinha para ela, vai falar alguma coisa, ela fala, peraí, mas e se fosse tal coisa? Aí a gente já recebe uma facilitação, a gente já se organiza de novo esses pensamentos, né, Graci? Claro. A pergunta é como isso pode melhorar ainda mais. Chegou alguma coisa legal? Como pode melhorar ainda mais? E vai pulando, é como se fosse um universo de escolhas. Como se fosse, não é como que funciona, né, o universo, não é de escolhas, é como se fosse. Brincadeira. Mas é isso. O quanto que a gente funciona também, voltando pro assunto de julgamento, eu já estou voltando lá pro assunto, né? A gente nem terminou as apresentações. Vocês veem, minha cabeça também é assim, vai pra lá e vai pra cá. Vai dando os pulos de escolhas. E vamos lá, deixa eu ver. E como que esses julgamentos às vezes nos para, em vez de fazer para a próxima escolha, a gente fica pensando o que seria certo, ou o que as pessoas vão pensar de mim, ou o que eu vou pensar de mim, até de si mesma. Mas e se a gente não tivesse que pensar tanto, não vou nem colocar a possibilidade de não pensar tanto. E se fizéssemos algumas perguntas do que funcionaria pra gente, o que isso vai criar e que escolhas que estão disponíveis para mim? Qual vai criar o resultado que eu estou buscando? E qual é esse resultado que eu estou buscando?
Como isso pode melhorar ainda mais? Ô, Grace, porque a nossa Sim. vida inteira a gente foi ensinado a dar valor ao julgamento dos outros, né? Fazer as coisas certas. Às vezes a gente não fazia as coisas com medo do que os outros iam pensar. E hoje em dia a gente sabe que tudo a gente tem uma escolha nessa vida, né? E que o julgamento do outro é apenas o ponto de vista do outro. Então, fala um pouquinho para a gente como que é essa diversão com o julgamento, mas sem a gente levar em conta esse julgamento que as pessoas fazem pejorativamente na nossa vida. Claro, adorei a pergunta. Agora eu só vou voltar um pouquinho para apresentar vocês também. Eu estou muito grata de estar aqui hoje. E eu adorei a pergunta, vou responder sim, tem vindo bastante coisa. Adorei o quadro que está atrás de vocês, gratidão, ficou muito legal. E, gente, essa daqui é a Suziana e essa é a Feliciana. São seres lindos e incríveis que eu conheci. A Suzy foi no fundamento, né? Uns 1 ano e meio por aí atrás. A Feliciana foi no Dia de Corpus, né? 3 dias de Corpus. Outra classe que se vocês não sabem, não conhecem essas classes, são classes desenhadas para trabalhar na consciência com o seu corpo, com você e com a sua vida. Fundamento é qual é o seu fundamento de viver? Qual que é a base da sua vida? E vai te fazer perguntas sobre tudo isso e o que é verdadeiro para você, se reconhecendo de um ser infinito que você é, com todas as infinitas possibilidades e escolhas que cada um pode ter. Olá, sejam todos bem-vindas. E a Feliciana nos 3 dias de Corpus, que é a outra classe desenhada. Bom, eu não vou aprofundar muito sobre isso, sobre as classes, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu adoro muito, que me pegou assim, no momento da minha vida, assim no momento que eu coloquei o pé aí, foi boom. E as classes de Corpus como é para facilitar o nosso corpo e como que ele gostaria de ser e agir. E aí tem várias outras coisas incríveis que ele pode fazer com a gente. Olá, Renata! Seja bem-vinda. Então, essas classes são desenhadas para mais consciência, para o nosso corpo, para nós mesmos. E, voltando para o assunto, que se quiserem fazer alguma live ou vídeo depois conversando sobre essas classes, adoraria também. A Feliciana foi um ser incrível que eu conheci nessa classe de 3 dias de Corpus, que eu tenho tanta gratidão por isso. E a gente se encontra em outras trocas e de barras, classes também, do outro fundamento que a gente teve aí, com a Vivian. E é uma... fundamento global com o Dan e o Gary lá em São Paulo, que foi maravilhoso, né, Grace? Maravilhoso mesmo, foi show. Foi uma bomba jogada no meio do mundo aí. Foi. Bomba de alegria, bomba de mudança. As mudanças. Quantas pessoas querem mudanças? Agora, vocês estão prontas para responder aquela pergunta lá? Vamos lá. Vamos lá. Ouvir. Beleza. Voltando para sua pergunta, se você lembra dela ainda? Ou quer que eu falo o que eu me lembro? Então, como que a gente pode se divertir sem ligar para o julgamento que os outros têm da gente, né? Como que a gente pode aproveitar esses momentos de diversão sem que a gente leve em conta o julgamento do outro? Vamos lá. Isso vem de uma confiança consigo mesma. A confiança nós vamos ter com os outros, com qualquer coisa ao nosso redor, se a gente conquistar com nós mesmos. Se a gente souber, tipo assim, chegar na frente do espelho e tudo que vem na sua cabeça é o julgamento dos outros. Mas se você chegar na frente do espelho com a mente vazia e perguntar para o seu corpo como que ele gostaria de ser visto, é um exercício que, se você estiver disposta a fazer, toda vez que você olhar no espelho, em vez de chegar na frente e só lembrar dos julgamentos que você que já recebeu, que você tem de si mesma, ou que qualquer outra pessoa tem ao seu redor, que presente isso seria para você e para o seu corpo? De que forma, então, essa pergunta? O seu corpo te veria? Porque eu não sei... Oi. Quando a gente fala de diversão,
Muitas pessoas acham que a diversão é aquela da gente sair, da gente ir numa festa, de ir num cinema. Mas quais os outros tipos de diversão que a gente pode ter conosco mesmo? Essa é a pergunta que eu adoraria que vocês fizessem para si mesmos. E isso, diversão não tem definição. Quando a gente define, a gente limita todas as outras possibilidades. Ok, é interessante reconhecer quando a gente tem diversão e que coisas que a gente faz que aumenta essa diversão. Lembrando, assim como tudo começa aqui dentro, a confiança, a diversão também começa aqui dentro. Se você estiver disposta a chegar na frente do espelho e se divertir consigo mesma, tudo ao seu redor vai exponencializar. E quando as coisas aparecerem para você, assim como os julgamentos, vai ser muito mais fácil você se divertir com eles. Também. Oi, Suelma! Sejam todas bem-vindas. E vamos lá, continuando sobre... Eu sempre esqueço das perguntas. Eu fui para outro assunto. Ô, Grace, dentro dessa questão do julgamento, muitas vezes o que eu percebo é assim, o que mais pesa é o auto-julgamento. Uhum. Então, olha, se a gente consegue ir para frente do espelho e fazer esse exercício, ajuda a gente também liberando essas questões do auto-julgamento, porque a gente compra muito julgamento do outro e daí você assume aquilo para você, certo? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu admiro você, essa sua alegria, essa sua leveza, eu vejo nas suas lives, você está sempre se divertindo muito. Tá, voltei. Então, assim, fala pra gente como é que é viver, assim, essa leveza toda. A minha leveza é incrível, assim. Só que a minha leveza, ela vai ser diferente da sua e da Suzy. Assim como de qualquer outra pessoa. Porque nós somos únicos e cada um tem a sua verdade, né? Como a gente diz, essa forma de brincar, essa forma de ter essa diversão. O que é leve, o que a gente fala no Axis, uma ferramenta muito importante, uma das primeiras que quando alguém vai para qualquer classe do Axis que a gente passa, o que é verdadeiro para você é leve. Quando você tá leve, você pode se divertir. Quando você tá leve, você está sendo você. E a pergunta era como ficar leve assim? Era isso, né? Ah, tá. Construa essa confiança consigo mesma. E isso pode ser meio assim vago quando eu falo, mas como? Como que eu faço isso? Faça essa pergunta. Essa é a pergunta que cria. Quando a gente quer fazer alguma coisa, que pergunta que eu posso fazer que vai criar isso? Em vez de ficar parando, tentando computar, pensando como que eu vou fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho que fazer aquilo, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí vai estragar tudo e eu não vou poder ter nenhuma diversão, e eu já tô estragando agora. Isso daqui é próprio auto-julgamento. Já começou tudo, beleza, né? Então, se você fizesse essa pergunta mesmo, assim como você fez, como eu posso me divertir ainda mais hoje? E se você anotasse, por exemplo, uma lista para você, o que te faz se divertir o que você faz quando você faz isso, se você se diverte ainda mais? Por exemplo, pode ser brincar com o cachorro, andar de bike ou escrever, por exemplo. Às vezes até trabalhar em alguma coisa que você gosta, que te deixa alegre. E isso não precisa ser todo o tempo, pode ser regulado assim. E pergunte para você o que eu posso fazer hoje que vai me deixar mais alegre do que eu já fui até hoje. E isso todo dia, e todo dia, e todo dia. E tem uma ferramenta também que é a escolha dos 10 segundos. Se você fosse escolher por incrementos de 10 segundos, o seu passado importaria? Se você tivesse apenas 10 segundos para viver agora, o seu passado importaria? Você teria alguma coisa atrás para poder julgar? Ou você só teria você e as suas escolhas? Quando a gente está nessa linha do Axis, tem uma frase que a gente aprende lá no fundamento, né? Só por mim, só por diversão, não conte nada a ninguém. Muitas vezes, nessa correria do nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo coisas que a gente gosta, né? A gente fica tão envolvida na rotina que eu tenho que fazer isso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir lá no centro da cidade, eu tenho que resolver não sei o quê, eu tenho que ir lá pagar um boleto, eu tenho que fazer isso. E a gente esquece da gente, né, Grace? E a gente acaba não
fazendo coisas que nos agradam, coisas que podem trazer diversão para nós mesmas. Então, quando você fala nessa leveza e nessa confiança que a gente tem que ter com a gente mesmo, para que a gente consiga desenvolver essa parte toda, é que a gente tem que se permitir também que a gente possa se divertir, permitir a alegria, né, nos nossos dias. E quando a gente está perto da graça, a gente sente, né, essa energia da alegria, né? Fala um pouquinho para a gente, Graça, o que cria a energia da alegria, o que ela atrai para a nossa vida? Mais alegria e tudo que tá junto. Se você pudesse escolher uma vez agora, uma coisa, qualquer coisa. Vamos lá, se tivesse um gênio na sua frente agora, com 3 pedidos na sua frente, o que você pediria? A gente nem sabe o que vai pedir, porque a gente fica pensando, né, Feliciana? Tanta coisa para 3 segundos. Aí acaba os 10 segundos e a gente não tem. Alegria! Sim. Vamos lá, já foi um pedido. 2. 10 segundos para vocês. 3, Dinheiro! 4, 5, Diversão! 6, 7, mais. São 6, 3 para cada. 9. 3 pedidos. A Suelma disse leveza. Dinheiro. Leveza da Suelma. 8, 9, 9 e 1, 9 e 2, alegria e dinheiro. Isso. 9.5, 9.6, 9.7, mais um. Glória! Glória, o que é glória? Exuberância, sem Do faltar quê? nada. Legal, pronto. Isso aí. Aí a gente fica tentando pensar no que seria a escolha certa, em vez de só, chegou alguma coisa na frente, vou escolher. Isso aí é uma outra ferramenta. Essa é a ferramenta dos 10 segundos que a gente pode fazer. Se não tivesse nenhum passado, se não tivesse... Bom, aí que tá, o passado de vocês. Vocês têm escolhas? Temos. E o que o Axis traz para a gente, que deixa a nossa vida leve, né? Depois que a gente começa a entender toda essa parte, que a gente tem escolhas, né, a cada 10 segundos, a gente começa a trazer essa leveza para a nossa vida. Porque nos tempos passados, né, a gente aprendia que se você escolheu aquilo, é só aquilo que você tem para fazer. Você escolheu e só tem aquilo para fazer. E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Se você escolheu e era o melhor que você poderia fazer naquela atitude, naquela ação que você escolheu tomar determinada rumo na sua vida ou determinada atitude, a gente sabe que daqui 10 segundos a gente pode desescolher aquilo e escolher outra coisa. Né, Feliciana? Sim. E aí a nossa vida começa a tomar esse rumo de alegria, de leveza. De facilidade. Porque a gente aprende que agora a gente não está mais engessadinho naquela camisa de força daquela primeira escolha que a gente teve. Que agora a gente tem um mundo de infinitas possibilidades, né? Com certeza. Ó, a colocou ali, ó, confiança, alegria, sucesso. Isso, a Edna também. Edna, prosperidade, amor e alegria. Isso. Como pode melhorar ainda mais? E se o terceiro de vocês pudesse ser mais 10? Que outros 10 seriam? Ou mais 3? Só mais 3. Viagens, ó, tá melhorando. Viagens, facilidades para fazer todas as classes do Axis. Olha, já é outra escolha. A Edna escreveu infinitas possibilidades. Olha, eu recebo todas.
E se o universo estivesse do lado de vocês? O que vocês... Bom, e se o universo estivesse do lado de vocês? Suelma falou saúde. Saúde! Cria essa confiança com o corpo. E o corpo é uma coisa que a gente... É como se fosse o nosso melhor amigo aqui na Terra. Porque é aquele que nos fala tudo, tudo ao redor. Tava com dor hoje ainda na região aqui debaixo da virilha. E eu perguntei pro meu corpo, nossa, que coisa estranha. Nunca que eu tenho essas dores. É raramente, né? Aí eu me perguntei. Eu fiquei assim um tempinho, uns 15 segundos, sabe? Peraí, a quem isso pertence? Tá, vê a vizinha. E às vezes que a gente tem, pertence a outra pessoa que tá perto da gente, a gente tá consciente dessa pessoa. E aí, o que a gente faz pra... Tá, essa ferramenta, pra quem não conhece, a quem isso pertence, é uma ferramenta que a gente faz uma pergunta, né? Quando a gente tem qualquer dor, sentimento, pensamento, emoção, com a base de que no Axis a gente tem que 98% dos seus pensamentos, sentimentos, dores e emoções não são seus. Mas é o seu corpo sendo consciente de tudo que está ao seu redor, te mostrando tudo isso. E você captando de tudo que está na cabeça dos outros também. Sim, sim. Você pode ser bem mais específico do que você imagina. E então, fala. Gratidão. Eu estou mostrando aqui a gratidão, porque assim, a gente está fazendo uma maratona de gratidão e a gente está assim, nessa energia da gratidão, né? Então, na gratidão de você estar aqui, da Feliciana estar aqui comigo, da gente estar trabalhando. E a gratidão, a gente vê que ela abre muitas portas para a gente, né, Grace? Sim. Juntamente por exemplo, gratidão. Que gratidão que a gente pode ter com o nosso corpinho também. Que quantas vezes a gente fez com o nosso corpo como se fosse uma maldição ter essa consciência de tudo que está ao nosso redor. Por exemplo, essas dores. Em vez desse presente que ele é mostrando pra gente. E tá, eu tenho essa dor, posso mudar alguma coisa? Sim, você pode mudar você não pode mudar os outros, lembre-se. Só você. O que você pode fazer com isso? Você pode falar, corpo, eu devolvo isso. Faça o comando pro seu corpo. Devolver isso ao remetente com consciência anexada. Para que assim, se a pessoa que tem essa dor escolher mudar, ela vai ter a consciência que se requer. Mas, estando essa dor no seu corpo, vão ser duas pessoas com dores. E você está reconhecendo que nem é sua. Você só está reconhecendo do outro. Então, você vai fazendo essa pergunta e libera. Deixa seu corpo te mostrar o que mais é possível. E continua fazendo essa pergunta. Ok? Para tudo que vir na sua cabeça. Bom, se você estiver disposto a receber mais o espaço que você é, se você tem tantas coisas, tipo assim, sua cabeça não para de pensar, ou tem muita coisa... Bom, eu vou nem entrar nos assuntos de sentimentos, pensamentos, emoções que a gente tem desde muito tempo atrás, que nem são nossos, né? Porque a nossa cabeça, a gente é como se fosse um marshmallowzinho, né? Vai pegando tudo, uma buchinha, Bob Esponja que pega o pensamento, sentimento e emoção de todo mundo. Eu disse que eu não ia falar, né? Grace, eu queria te perguntar justamente dentro desse assunto. A gente vive nessa época de pandemia e criou-se uma energia do medo. Medo. Aí você podia falar um pouco disso. Como é que faz para liberar? Porque tem muitas pessoas que vivem essa energia. Sim. O medo é um implante distrator, né, que a gente chama. Ele te distrai do que você poderia estar consciente. O que é que você poderia estar consciente? Você não está consciente, então como que você faz para estar consciente? Faça uma pergunta. Toda vez que entrar qualquer medo, sentimento, alguma coisa assim perto de você, faz uma pergunta, não fica preso. Se você ficar preso, você só vai se afundar mais. E vai ter julgamento em volta. E nada disso é seu. Tem outra coisa que você pode repetir também, que o julgamento é uma coisa assim, não é seu. E se você reconhece isso, você pode repetir isso até ele sumir. Vamos ver se vai ser legal. Tá. É assim, é uma frase, não precisa saber como que funciona ou tudo que tem... ou toda a explicação, porque demoraria um pouco aqui para explicar.
Mas assim, se você repetir, ela funciona e você se permite estar fora desse julgamento. Por exemplo, você está tentando pensar de alguma coisa, pensando, por exemplo, de alguma escolha que você está fazendo e vem um monte de julgamento para você. Ou você está na frente do seu espelho, por exemplo, e tem um monte de julgamento, não está aquele espaço leve, gostoso que você gostaria. Então você simplesmente repete essa frase. Volte para onde você veio, nunca retorne para mim ou para essa realidade de novo. Volte para onde você veio, nunca retorne para mim ou para essa realidade de novo. Volte para onde você veio, nunca retorne para mim, meu corpo ou essa realidade de novo. Com o corpo também. E se você tiver alguma classe do Axis ou souber sobre o enunciado declarador, você pode fazer ele, que é um comando também, para mudar as coisas muito dinamicamente na sua mente. Ou você pode falar simplesmente pode poc, ou tudo que a Grace disse, tudo que aquela menina disse. Grace, fala um Oi. pouquinho pra gente. Fala um pouquinho pra gente de como que a gente pode usar o nosso corpo para trazer mais alegria para o nosso dia a dia. Como que a gente organiza o nosso corpo para que a gente possa trazer mais alegria? Cara, convida seu corpo para tudo que você for fazer. Tipo, seu corpo, quando você vai comer, quem come? É você ou é o seu corpo? É o seu ser ou é o seu corpo? É o corpo. Quando seu corpo vai vestir alguma roupa, pergunta, corpo, que roupa vai ser mais contributiva agora? Que roupa vai me deixar mais feliz hoje? Que vai me trazer mais dinheiro? Outra ferramenta aí para ter dinheiro. Que vai ser aquela mais contributiva para você e para mim também. Contribuição que você e o seu corpo pode ser um para o outro. Isso é um convite que você pode fazer com tudo, corpo, que movimento você gostaria de fazer. E você pode fazer essa pergunta, pode não te vir na hora, mas o seu corpo sabe que ele vai te mostrar de uma forma que você consiga escutar. Então faça essa pergunta e veja o que acontece. E tem uma frase aqui em inglês que eu vou ver se eu consigo traduzir. Mire na lua e se você errar, nem é tão ruim assim. Não, mire na lua e se você errar e acertar as estrelas, nem é tão ruim assim. Olha que lindo! É do livro do Dan. Eu tenho escrito aqui. Do Dan Gear. Uhum. Mas é o livrinho do dinossauro? Ou do Não, unicórnio? é do Being You Sendo Você. Só que não é ele que disse isso. Uhum. Ele escutou, acho que de algum professor, de alguma pessoa quando ele era mais novo. Aí ele lembrou e escreveu lá. O livro do Benhu para quem não viu a capa olhar. Ô, Graça, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho como tradutora. Tradutora Eba! Adoro isso. Pessoal, e vocês chegaram num assunto bem legal, né? Olha, esse é o livro Sendo Você Mudando o Mundo do Dr. Dan Heer. Se alguém ainda não leu, tem o primeiro capítulo gratuito, tem no Kindle e tem em áudio também, se vocês quiserem, é só pesquisar que vocês vão achar. É incrível e ele, assim, sem tentar, por exemplo, falando em geral, eu conheço pessoas, tipo, meu amigo Winda, né, ele tem 24, acho, anos, 24, 25, por aí. E ele tava passando por depressão muito forte, ele não conhecia nada de Axis. Ele foi conhecer o Axis e as barras com o livro do Dan. E a partir do livro do Dan, ele pesquisou, né? O que fazer quando tem depressão. Ele achou lá na primeira página o livro do Dr. Dan Heer. E foi um presente, assim, pra ele. Que daí depois ele conheceu as barras. E só o livro, assim, já foi uma contribuição enorme pra ele. Que tem muitas ferramentas lá também. Se vocês ainda não leram, ou se vocês já leram, eu recomendo muito voltar a ler de novo. Simplesmente pegar uma página, que página vai ser contribuição hoje? E vão lá ver. Qual que era a sua pergunta mesmo, Feliciana? Eu pedi para você falar um pouquinho do seu Do trabalho tradução. dentro do Axis. Aham. Graça, voltando um pouquinho só no livro, antes de você responder para ler, a gente tem mais insights, caem mais níqueis, né? Mais bombas. Tomar consciência cada vez que você lê o livro. Sim. E isso, os meus livros eu coloco tudo ao meu redor, né? Eu pergunto qual que vai ser a contribuição hoje, tem algum aqui? Vocês veem nessas perguntas aqui tudo ao meu redor.
E isso a cada momento que a gente lê vai ser diferente, porque nós somos diferentes a cada momento. Então, assim como assistir um filme, se você assistir de novo, tem coisa que você não viu na última vez que você pode ver de novo. E isso vai criando cada vez mais no decorrer do tempo e na sua escolha. Agora, sobre as traduções, eu estava ontem com o Axis, assim, tradutora do Axis, eu estou fazendo a inscrição ainda, que eu tenho que gravar alguns áudios para mandar para eles, e eu fiz isso justamente durante essa noite, né, ontem à noite, e foi incrível para mim, porque tava, sabe, julgamento? Julgamento que a gente percebe dos outros que às vezes nem é nosso, mas a gente comprou. Então, eu já traduzi algumas classes fora do Axis, com pessoas do Axis, só que não era pelo Axis, né? Porque eu ainda não sou uma tradutora oficial do Axis. Mas era, assim, classes, eu já traduzi simultaneamente e foi, foi surpreendente as capacidades que a gente tem, que às vezes a gente não reconhece e não se permite saber por conta de julgamentos. Bom, deixa eu contar uma história rapidinha agora sobre isso. Tinha a primeira parte do áudio que eu estava me julgando, que eu não conseguiria... Eu comecei a gravar, gravei uma parte, né? Aí eu escutei, nossa, mas ficou tão horrível, eu acho que eu vou pegar essa parte. Eu nem terminei de gravar todo o áudio, né? Eu vou pegar essa parte e vou mandar pra eles, vou falar, eu não posso ser tradutora do Axis porque isso daqui está horrível, eu não consigo ser nada boa. Eu comecei a escrever o e-mail, eu fiz essa pergunta, né? Verdade, o que isso vai criar na minha vida daqui 2 anos se eu fizer isso? Aí pesou. Aí não fizer isso, tá bom. Se alguma hora for a hora de mandar esse e-mail, eu vou mandar. Olha, onde o que a gente Grazi, faz conta um pouquinho aqui. Conta um com o pouquinho para os julgamento? que estão assistindo a live, como que são as classes que você dá para as crianças? Ai, faz tempo que eu não dou uma, eu adoro. E só pra terminar, ontem eu gravei um áudio de 2 horas e meia direto, né? Gravando, traduzindo. Do DEM ainda, daquele que nem fala rápido. E foi incrível, eu saí pulando, tava tão feliz que eu tinha conseguido isso, sabe? Foi uma explosão e foi incrível, eu fui uma tradutora incrível, assim. Sabe o que eu fiz antes e depois? Claro que eu fiz o podpoc de todos os julgamentos, eu coloquei a mão no peito, né? Eu fiz essa pergunta, o que isso vai criar se eu fizer isso agora? Se eu escolher fazer isso? Ficou leve. Mesmo que saísse uma merda de novo, que nem na primeira vez, que não foi uma merda, mas foi o julgamento, né? Eu estava disposta a dar o primeiro passo, porque estava leve. E, bum! Só isso, bum! 2 horas e meia de bum. Você perguntou sobre as classes das crianças? Isso. É uma paixão minha, assim. Eu digo que eu gosto muito das crianças e dar classe para elas, eu me surpreendo, né? Eu facilito a classe, elas me facilitam também. E é um presente, assim, que eu vejo que cada um de nós podemos ser para as crianças, de empoderar elas. Não só eu como facilitadora, mas a Suzy também como professora, você, Feliciana, como professora, como facilitadora, com os pais também, tem esse empoderamento com as crianças que é muito importante. E essa função eu acho linda, assim. É muito bonita. E com essas crianças que chegam com a cabeça nova, cheia de criatividade, pronta para dar um pulo, assim, quando a gente empodera elas e ensina, por exemplo, ferramentas como fazer perguntas, as barras em si, porque as barras são um presente enorme. Nossa, enorme, enorme, enorme. Com esses pensamentos, com as crianças com autismo, com TDA, TDAH, TOC. O áudio de ontem foi justamente sobre tudo isso, né? Os X-Men, que a gente chama. Se tudo isso não fosse desabilidades, mas habilidades que a gente pudesse empoderar as crianças, essas capacidades que a gente tem de ter são incríveis. Se você não conhece essa área do Axis, é uma área que trabalha com essas crianças que são autistas, com TOC, TDA, TDAH, de uma forma linda e totalmente diferente. Então, são empoderamentos que a gente pode fazer com todas as crianças, todos os adultos. E isso é uma coisa linda que eu gosto demais. Porque, infelizmente, a nossa sociedade coloca as crianças dentro das caixinhas, né? Você é autista. Ah, sim. Nossa, você é isso. Põe o carimbinho lá como se não tivesse mais outra forma de viver. Tem que viver com aquele rótulo.
E quando o Axis vem trabalhando essa questão das habilidades dos X-Men, a gente consegue observar que essas crianças, na verdade, elas possuem habilidades que estão há anos-luz, que a gente ainda não tem, né? E que eles já vieram com essas habilidades para essa realidade, né? Então, Uhum. a gente significa que essas crianças, que são chamadas pela sociedade de diferentes, elas nada mais são do que seres muito mais evoluídos, né? O autista, ele consegue ler o seu pensamento antes de você pensar aquilo que você vai fazer ou que você vai falar, porque eles têm uma habilidade enorme. Então, por isso que muitas vezes, quando eles estão no meio da gente, eles se retraem, eles ficam quietinhos, porque eles já estão lendo lá o nosso pensamento antes da nossa mente pensar aquilo, né, Grace? E não é à toa que não consegue olhar muitas vezes nos olhos, né? Tá percebendo Sim. tudo que você tá passando, todas as dores, tudo que tá escolhendo, imagina. É um estado de consciência com tudo ao redor. O que está consciente com tudo? É perceber tudo. E isso a um nível, vezes, intensificado demais, sabe? E isso tudo, essas são as que é chamado nessa realidade de desabilidade, são capacidades que podem ser usadas ao favor deles, a favor dos pais, a favor de todos, com empoderamento e as ferramentas que foi desenvolvida pelo Axis e que são desenvolvidas por essa realidade. Tem algumas coisas que a gente pode usar muito bem para contribuir com todos eles. E as perguntas, principalmente. Grace, vamos só Sim. esclarecer as pessoas Desculpa. que quando você dá a classe para as crianças, o material das crianças é um pouquinho diferente do material de adulto, né? Um material todo elaborado com carinho para as crianças. Ele foi elaborado pelo Axis, né? Traduzido para o português. E Sim. tem todas as barras e de um jeito leve, que a criança pode pintar o livro, que elas acabam aprendendo de maneira divertida, né? Divertida? Ai, deu... Voltou. Então, eu estava falando sobre isso, que o material ele é tão legal, ele é divertido, pode pintar, e as crianças aprendem todas as posições, os 32 pontos, né, da nossa cabeça, para poder aplicar as barras em quem eles quiserem. E, Grace, passando esse período que aqui a nossa cidade ainda está com os parques fechados, né, as praças fechadas, que quando retornar isso daí, você vai retornar com as classes para as crianças também, não vai? Com certeza, é um prazer enorme. E vamos vendo tudo isso, o que a gente pode adaptar com o que está acontecendo, né? As classes, inclusive, as escolas estão tudo online agora. Sim. E, pessoal, quem tiver interesse, que tem crianças, né? Eu tenho a minha sobrinha, ela é uma das candidatas à próxima classe da Grace. Se vocês tiverem crianças que têm interesse de fazer a classe de barras, me procure, ou a Feliciana, ou a Grace, para a gente marcar. A gente tem aqui um espaço, seguindo as normas da orientação da Organização Mundial de Saúde, um espaço amplo para a gente poder trabalhar com as crianças. E vai ser um prazer a gente receber as crianças de vocês para essa classe com a Grace, né? Que presente! Está à disposição, nós temos as macas, temos a cadeira, né? Para as crianças poderem fazer essa classe maravilhosa. E com isso, né, Feliciana, serem seres mais conscientes, né? Com certeza. Ô, Grace, falando de crianças, você participa de um grupo de jovens dentro do Axis, né? Você não quer falar um pouquinho desse grupo? Falo sim. Uma live que eu vi de você com Enzo? Com um rapazinho. Aham, com Enzo. Sim, tem um grupo chamado Young Leaders, Jovens Líderes, são jovens ao redor do mundo, né? Tem do México, da Argentina, da Turquia, Espanha, Brasil, aqui. E assim, e muitos outros também.
Essas partes são umas da organização. E outras ao redor do mundo também que estão seguindo a gente, que estão vendo que a gente está criando. O que que é? São jovens que usam as ferramentas do Axis para criar um futuro diferente. E com todos os saberes que a gente já tem, com essa idade, né, que vem, como vocês dizem, um pouquinho diferente. E essa contribuição que a gente deseja nesse mundo. E é um lugar de empoderamento, de apoio para todos também. O grupo, então, com diversão. Diversão nem tem. Eu não tenho nada de diversão nesse grupo. Imagina, olá! Megan. A Megan disse olá, olá, que tal? Que tal? Bem-vinda! A Megan é lá do... Ai, eu esqueci, acho que é Colômbia. Ela tava aqui no Fundamento também. Ela tem, se não me engano, 14 anos. Uhum. Chegou bem na hora do momento, né? Vamos lá conversar sobre os Young Leaders. Então, esse é um espaço de apoio que a gente criou para compartilhar todas essas ferramentas, porque nessa realidade, muitos passaram por depressão antes de conhecer o Axis, essas coisas, e conseguiram passar por tudo isso com as ferramentas do Axis e com alguns pais que participavam do Axis também, mas pela escolha, né, de que depressão, julgamento, tudo. Isso era outro ponto que eu queria chegar sobre o julgamento, né? Bom, mas pode um pouco no que eu queria e o que essa classe, o que essa live tá querendo, né? Tá pedindo. Então, a depressão, vamos falar um pouco. E se ela fosse. Deu uma travadinha. Grace, repete, Oi? porque deu uma travadinha aqui, uma congelada. Tá bom, vou continuar. Vamos falar um pouquinho sobre a depressão. É fácil para mim dizer. Depressão. O que ela é verdade? Seria ela sua ou a sua consciência de toda a tristeza que tem ao redor do mundo e todas as limitações que as pessoas estão escolhendo ao seu redor? Aquela pergunta do autista, quando ele não olha muitas vezes nos olhos de outras pessoas. Ele está tão consciente, massivamente, intenso mesmo, de tudo que a pessoa está escolhendo, que para olhar nos olhos, sabe, perceber isso fica, tipo, intenso para ele. Então, com as ferramentas, claro, do Axis foi desenvolvida bastante coisa que melhora bastante com essas coisas. Inclusive as barras, se você não correu as suas barras, aproveita. Esse é setembro, né, o mês da depressão. E o que a gente percebeu no Axis, e em geral cada um tem sua verdade, sim, se for leve para você, corra suas barras, porque é quando você se libera dos sentimentos, emoções, pensamentos. E isso, além de ser uma escolha, nas barras facilita muito, porque é uma técnica que facilita as coisas, facilita a sua escolha. Primeiro tem que ser a sua escolha, para qualquer coisa que você está escolhendo, pedindo, né? E as barras, ela veio para facilitar tudo isso. Então, é uma técnica que eu adoro, que assim, é rapidinho, com toque, né, de mão. E com a depressão, que são os pensamentos, sentimentos, emoções, dores, tristeza do mundo, com o pensamento de que não tem algo que é mais possível. Como vocês falaram, a gente é colocado nessa caixinha pequena, principalmente quando é criança, de que não tem outras possibilidades. É como se colocasse aquela coisa no olho do cavalo, né? Que não consegue ver nada, além dessa direção, que é pra frente. Quando você tira todos aqueles sentimentos, pensamentos, aquela caixa, pensamentos da cabeça, você pode ver melhor as coisas, a situação que tem ao seu redor, com mais facilidade, e o que é verdadeiro pra você. E vou nem dizer que te deixa um pouquinho mais feliz, só um pouquinho. E com essa paz mesmo, que é a sua energia, que isso é você. E muitas pessoas já disseram, né, que depois de correr as barras, essas coisas, nem se lembra o que a depressão era. Ou quando volta, tem as ferramentas para quando voltar alguma coisa, tipo assim, perceber, com essa percepção, né, do mundo, tem as ferramentas para poder mudar de novo. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? O mês amarelo. Sim. Eu e a Feliciana, nós vamos fazer aqui no Espaço Luz e Consciência atendimento de barras.
para as pessoas que necessitam. Aí, se você quiser se juntar com a gente aqui no Espaço Luz e Consciência para atender com a gente, será bem-vinda. Será dia 10, eu vou fazer o cartazinho da divulgação para a gente passar para os grupos, para os nossos amigos, né? Aí a gente vai montar um horário e aí nós vamos fazer atendimentos gratuitos, pedindo 1 quilo de alimento, né? Não perecível, para nós doarmos para o Lar Santa Rita, lá o Lar das Crianças. E essa será a nossa contribuição, e a pessoa que vier vai receber as barras, né, durante o tempo que a gente vai determinar, e ainda nós vamos estar ajudando as pessoas. Então, se você quiser vir aqui para o Espaço Luz e Consciência, nós podemos atender 3 pessoas ao mesmo tempo aqui. Maravilha. E para a gente divulgar para os nossos amigos. depois você manda, que tem bastante pessoa também que eu acho que vão querer também. No Instagram da Graça e da Feliciana, no meu pessoal, né? No Suziana Beth, no da Feliciana, e aí a gente vai divulgar. E a gente está junto com o pessoal de Campo Grande, né? Até Com a Laura, né? Aqui. Oi, Flávia. Assim, eles vão fazer lá em Campo Grande também todo esse movimento, vão atender lá também. E nós aqui em Dourados temos nós e a Laís, né? A Laís também? Aí. A Laís. E agora a Graça junto com a gente aqui no Espaço Luz e Consciência. Até agora. Quantos mais podem fazer isso? Oi. Venha com a gente. A gente só vai ter os cuidados básicos, né, que a gente precisa ter. Todos de máscara, claro. álcool, né, as macas todas higienizadas, separadas umas das outras, né? Aí nós vamos mexer na configuração aqui do espaço para que a gente coloque 3 macas para a gente poder fazer os atendimentos. A gente vai divulgar a lista e vamos fazer com horário marcado para não acontecer de aglomeração. Entendi, sim, com certeza. Com certeza. Sim, e isso é uma coisa, Aline, que eu tô vendo aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E não só aqui, se você é de outro lugar, também no mundo inteiro estão fazendo isso. Inclusive, se você não conhece alguém do Axis ainda, e você entrar no site axisconsciousness.com, você pode encontrar uma clínica gratuita que está sendo nesse mês, né, do Setembro Amarelo, com o nome vai aparecer lá, da sua cidade. Tem várias coisas lá, muito, muito bonitas. Aí você pode explorar se você quiser. É que eu vejo assim, eu não consigo entrar no site do Axis e explorar tudo. Ele é bem assim. Ok, vamos lá. Cada vez a gente tem uma coisa que nos chama a atenção, né? E a gente vai, a nossa atenção é dirigida para aquilo que a gente está precisando naquele momento, né? Mas esse movimento que a gente está fazendo aqui em Dourados, o pessoal está fazendo lá em Campo Grande, é para que as pessoas possam ter mais consciência, né? Para que elas possam entender essa questão da leveza, que elas possam entender essa questão da escolha, né? Porque eu e a Feliciana, a gente explica muito isso para as pessoas. Que nós fomos, né? Vou repetir esse assunto porque a gente tem que ensinar isso para as pessoas, né? Ensinar não, empoderá-las a saber que elas sabem disso, né? Que a escolha é nossa e que a gente pode fazê-la a qualquer momento, que a gente não está engessado naquela escolha, né? Eu e a Feliciana, nas nossas conversas, né? Aí uma olha para a outra e fala, mas você já escolheu diferente? Porque assim, às vezes, a gente não vê saída, a gente está ali naquele meio do problema, alguma coisa tentando, né? Uma olha para a outra e faz a pergunta, mas você já escolheu? O que você escolheu, né, Feliciana? E a gente acaba caindo na risada e fala, meu Deus. Porque às vezes a gente não se dá conta da escolha, que você está fazendo a mesma escolha, né, Grazi?
aí você só consegue o mesmo resultado. Exato. Que a mudança tem que escolher alguma coisa diferente. E vai ser um pouquinho desconfortável, porque é diferente. Mas vai Sim. trazer a mudança que você tá pedindo. É aquela continuar nas mesmas escolhas, na mesma realidade, ou escolher diferente. Em outros 10 segundos. Sim. E essa questão da gente empoderar as pessoas a saberem que elas sabem isso, além de trazer para nós, né, uma alegria da gente poder trabalhar isso com a outra pessoa, faz com que a pessoa também tenha esse poder da escolha, né? E aí, ela escolhendo, ela pode escolher a alegria, ela pode escolher diversão, ela pode escolher a permissão de receber as coisas, né, Graça? Que é outra coisa que a gente fala muito no Axis, né? A nossa permissão de receber, porque a gente, a vida inteira, a gente foi cobrada a dar as coisas para os outros, a fazer para o outro, fazer para o outro. E quando a gente recebe as coisas, a gente fala, não precisa, não precisava, né? E a gente acaba não sabendo receber, né? Suzy, e se receber e dar fosse uma mão mútua? Quando você dá algum presente, você também tá recebendo. E quando você recebe um presente, você também tá dando pra pessoa que tá te presenteando. É uma coisa, eu vou falar rapidinho, como por exemplo, meu pai, quando ele foi instalar o ar da minha avó uma vez, ele fez gratuito, né? Aí minha avó chegou assim, ei filho, toma esses R$ 50 pra você ir tomar uma cerveja. Aí ele ficou, não mãe, mas não precisa não, toma, vai tomar uma cerveja. Que presente, isso foi pra poder presentear ele com tomando uma cervejinha, né? Comemorar. E que presente isso foi pra ele por receber também. Então, e muitas vezes a gente, né, fica naquele endurecimento, a gente não quer receber, né? Esses dias eu e a Feliciana, até o meu presente está aqui hoje. Ela fez um álcool com alecrim para eu passar aqui no meu cotovelo, que eu tô tendo uma dor no meu cotovelo. Voltei. E ele fica me incomodando. Aí eu falei, Feliciana, não precisa, eu vou comprar o álcool. Suzy, que tal você receber? Porque você tem essa dificuldade, né, Grace? Até com um elogio. Eu falo assim, nossa, como você tá bem hoje, como você tá bonita hoje. Ai, são seus olhos. Então, assim, esse receber não é verdade? Eu tô rindo porque é, né? Ai, que divertido. Isso sim, receber. E quando você falou... Tá, pode continuar, por favor. Termina. Eu terminei. Terminou? Beleza. É que o vídeo deu uma Travado. congeladinha. Uhum. Deixa eu ver. Ok. Tá faltando 5 minutos. 5 minutos pra terminar ou algum tempo assim? Falta 5 minutinhos para terminar. Beleza, vai estar gravado em algum lugar? Vou falar. Vai ficar gravado em algum lugar? Vai ficar aqui. Eu vou salvar Maravilha. a live, daí depois eu compartilho com você. Beleza. O receber? Um pouquinho do receber. O receber é... Bom, eu tô fazendo essa pergunta cada vez mais também. O que é receber e como que eu posso receber ainda mais? Além de ir no espelho, que eu já falei aqui nessa live, e ter a confiança consigo mesmo, o recebimento de si mesma também. E o receber mesmo, é tipo... Quando está nesse espaço de... Vamos entrar em outro assunto agora. Espaço de permissão com tudo, você pode receber de tudo e de todos, inclusive os julgamentos. Voltando um pouquinho sobre os julgamentos. Se os julgamentos não fossem nada, se os julgamentos não fossem reais, e você pudesse receber qualquer coisa de quando você estivesse recebendo julgamento, o que você receberia?
uma energia. E se o julgamento fosse apenas uma energia que você pode, assim como toda e qualquer energia, manipular ela ao seu favor, direcionar ela para algo que vai criar mais? Por exemplo, vamos fingir que tem uma energia vindo à sua frente, e se você abaixar suas barreiras e deixar ela passar por você, passou por você? Passou por você com total permissão, ela foi pro lugar dela. Ela não fixou em você. E você continua. Como se fosse no rio. Isso é permissão. Você receber de tudo e de todos. E como que a gente faz para receber mais? Essa é a sua pergunta, né? Deixa eu ver que contribuição posso ser aqui. Gratidão. Gratidão por tudo que você já tem. É gratidão. Tem alguma coisa para receber gratidão por isso? Corpinho, honre o seu corpo. Seu corpinho, ele te traz muita coisa. O corpinho da Suzy trouxe a Feliciana com o álcool que ele estava pedindo, que ela estava pedindo. Honre seu corpo, tenha gratidão por ele. Fala, gratidão, corpo, por isso que você me trouxe. Como que eu posso receber muito mais disso? Fala, Suzy. Grace, a gente está se encaminhando para os minutinhos finais e nós queremos agradecer a sua participação aqui na nossa live semanal do Espaço Luz e Consciência e agradecer essa menina alegre, cheia de contribuição para a nossa vida, que participa junto com a gente, que é nosso orgulho. Apesar de ser filha da Minervina, a gente considera um pouquinho nossa filha também, porque a gente tem o maior orgulho de tudo que você é e de tudo que você está criando. Então, um beijo para a Minervina, que deve estar assistindo, e dizer para ela que você também é um pouquinho nossa. Sou um pouquinho de todo mundo, relaxa. Ela também já sabe disso, então... Gratidão, meninas, vocês também, por isso que vocês estão fazendo essa live semanal. Achei incrível, também assisti do Sereno, também bem legal. E que presente que isso é para vocês e para as pessoas que estão vindo assistir também. Trazendo essa consciência e que vocês sabem com outras pessoas também, disponível para todos online também. Gratidão por esse espaço, para as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, pela escolha de vocês. Vocês são fortes, sabiam? Muito fortes. Depois que a gente vai colocar o link desse vídeo do IGTV, a gente vai subir ele para o YouTube, no canal do Espaço Luz e Consciência, e a gente manda o link para as pessoas assistirem depois também. Eu posso postar no meu também. Ah, isso mesmo. Pode repostar lá, fica à vontade. Só por diversão. Só por diversão. Graça, eu queria agradecer também e lembrar mais uma vez o pessoal, o atendimento nosso do dia 10. Uhum. É só agendar. Pessoal que entrou agora. Dos amigos, grupos de Axis, nós vamos fazer o cartazinho e já vamos agendar. Tá bom? Uhum. Graça, vamos... ó, um beijão. Já quer acabar? Da outra vez a live cortou, assim, sem a gente poder se despedir, né? Sim. Então eu ainda estou aprendendo a mexer aqui no Instagram. Da outra vez ela não fez os números ali da contagem regressiva final. A Feliciana quer falar mais uma coisinha? Não, é a Graça que quer falar. Ah, tá. Pode falar, Graça. Tem tempo aí? Tem 1 minuto. Pode falar, Feliciana. Não, você ia Tá. falar. Uma pergunta, se vocês pudessem descrever o que as barras contribuíram para vocês em 5 segundos, que seria? Expansão. Consciência. Mais. 5 segundos. Gratidão. Gratidão. Porque realmente transforma nossas vidas, né? A minha mudou de água para vinho. Qual que é a sua, Graça? A minha já mudou de água para o vinho. Já era muito boa a água maravilhosa, e o vinho melhor ainda. E continua a mudar cada dia, cada 10 segundos. Alguma coisa diferente. Ó, agora já apareceu aqui, nós temos 20 segundos. Então, Graça, nossa gratidão por você ter vindo aqui na nossa live.
E dia 10 a gente vai estar aqui no Espaço Luz e Consciência atendendo as pessoas. Essa semana a gente já faz a divulgação, tá? Beijão, obrigada a todos que entraram ao vivo e a gratidão para todos que vão assistir depois.